Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Professor Sem Fronteiras. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial, a professora Isabel Porto, a qual eu tive a honra de conhecer através do Professor Sem Fronteiras, né, que hoje é podcast, muito em breve a nossa plataforma também está no ar, mas começou tudo com o treinamento e a gente se conheceu através da internet. Né? Conta um pouquinho, professora Isabel, como é que foi essa tua experiência, né, do ensino, sair do ensino presencial para o ensino à distância, como foi navegar nesse oceano digital? Como é que foi isso para você? Bom, primeiro também é um prazer estar aqui com você, uma satisfação, mas foi assim, dinâmico, né, desafiador, né, porque de uma noite para o dia nós tivemos que nos adaptar a ferramentas que a gente nunca tinha acesso e com um simples celular. Veio esse problema da Covid numa sexta-feira e eu dei aula até a sexta-feira e na segunda eu já estava, né, dando aula via celular. Foi uma adaptação que, né, com a sua ajuda, com as suas lives, né, com eu assistindo, foi bem interessante para a construção de conhecimentos. Foi um desafio, mas foi desenvolvido. Né, nós professores, né, tivemos muito que aprender, mas foi desafiador e para mim muito agregador, né? Criou-se outras formas, né, de passar para o aluno, que nós estamos com uma geração, né, digital. Eles até nos ajudaram muito, né, colegas professores, muito, que eles, né, sabem até um pouco mais do que nós, e foi bem interessante. Bacana. Bom, antes de mais nada, a gente quer dar um aviso aqui, pessoal. Estamos aqui sem máscara, protegidos com álcool gel, que não está patrocinando aqui nosso podcast, mas está todo mundo aqui seguro nesse ambiente. Se cuide também, se proteja. Bom, Isabel, eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho pro pessoal sobre a tua história, né, como professora, já que a gente, infelizmente, né, agora as coisas estão mudando, né, com esse reajuste que teve aprovado aí. Muito bom. Muitos a favor, outros contra. Não é a nossa pauta aqui, tá, pessoal, política, mas teve um reajuste recente, né, de 33% de aumento. Isso. Para todos os professores da educação básica. Isso. Né? E como é que foi para você, né, entrar no magistério, escolher a profissão, escolher o português? Conta um pouquinho pro pessoal que está assistindo a gente por que a Isabel Porto escolheu ser professora e professora de português. Bom, eu desde a minha infância eu gostava muito de língua portuguesa. Sempre gostei de estudar, gosto muito de ciências humanas e a trajetória da minha vida foi levando um pouco para isso. Eu sempre prestei alguns concursos, o português eu sempre tirava notas boas. Aí quando eu fui prestar, né, na minha adolescência à faculdade, eu tentei direito, vi que não tinha nada a ver, nem dei continuidade. Tentei a área de medicina também, vi que não tinha nada a ver, nutricionismo, nem dei continuidade, mas é tipo ir naquela época era vestibular, né, galera? O pessoal da antiga, né, não era igual hoje em dia, que teve o Enem, apesar de existir o vestibular da UERJ. E aí a gente vai, né, como o meu amigo tá nisso, eu vou nessa também. Aí vi que não tinha nada a ver. Aí aconteceu, né, alguns fatores da minha vida. Eu fiquei órfã aos 15 anos da minha mãe, órfã aos 21 anos do meu pai, e eu tive que trabalhar um pouco para me sustentar. Aí eu nem ingressei na faculdade. Eu fiquei órfã com 15 anos de mãe e órfã com 21 anos de pai. Caramba. Aí eu fui, né, logo para o mercado de trabalho. Mas como eu sempre gostei de português, eu sempre fui muito comunicativa, eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicações. Eu fiz um concurso, eu sou aqui do Rio de Janeiro, para a UERJ, para a Telerj, perdão, e entrei na área de telecomunicações. Dentro da Telerj, logo no primeiro ano que eu estava, ela foi privatizada, foi na época do governo do Fernando Henrique. E aí ela foi para uma empresa espanhola, Telemar. E aí teve uma demissão em massa, enfim. Aí eu continuei, fui testada novamente, fomos avaliados dentro da na empresa espanhola, perdão. E aí me colocaram para fazer, dentro da Telemar existia uma faculdade. E aí eu comecei a fazer engenharia de telecomunicações. Mas eu vi que não tinha nada a ver comigo e logo no primeiro semestre era uma faculdade até muito, porque telecomunicações sempre foi muito adiantado, né? Quem trabalha com isso já sabe, era até digital. Não era nem presencial. E aí eu fui para um setor que a gente precisava trabalhar respondendo ao PROCON, respondendo à Anatel e respondendo aos órgãos de defesa do consumidor, PROCON, Anatel, juizado.
e não tinha ninguém com muita habilidade para fazer isso. Escrito o tempo todo, né? Escrito o tempo todo. Aí eu era uma operadora normal e começaram a ver que eu tinha uma liderança e me chamaram para ser supervisora, só que existia uma condição. Eu tinha que estar fazendo uma faculdade que para você ter um cargo de gestão você não poderia ter só ensino médio. Aí eu falei que gostava de língua portuguesa, estava nesse setor, usei um argumento, convenci lá o pessoal nos meus gestores e fui fazer letras. E aí, para mim, como eu já gostava muito, para minha felicidade, a faculdade que eu fui fazer na época era Estácio, no prédio que eu tinha que trabalhar para ficar fácil da Telemar, que já estava migrando para Oi. Aqui no centro, foi na Uruguaiana que você fez? Eu fiz na Nova América. Nova América. Porque o prédio que eu trabalhava era aqui no centro, mas ele ia migrar para uma empresa de leite aqui no Rio de Janeiro, que era em frente à Nova América. Sim. Aí acabou que não migrou, mas a única faculdade que eles patrocinavam na empresa, já que você não vai fazer dentro da empresa, a gente patrocina 30%. E aí, nessa mudança, já não era mais Telemar, já virou para Oi. Eu já estava pegando a Oi. Pegou todas as fases, né? É. Telerge, para quem não lembra, né? Era estatal, que vinha né? ficha. Né? Se você Ficha, é dessa isso época do mesmo. orelhão, né? É mesmo, que galera. hoje o orelhão na que rua. era, né? Vinha a fichinha, depois virou fichinha. Telemar e depois Oi. Você pegou todas as três fases. Eu peguei as todos os três fases. nomes. Eu fui até 2007 na empresa, acho que entrei em 1909. Agora não me lembro, mas fiquei um bom tempo. Já faz um tempinho isso aí. Aí eu acabei fazendo língua portuguesa e acabei fazendo onde tinha literaturas. E aí eu na fui Estácio, lá no Nova América. Na Estácio do Nova América. Legal. E foi assim a minha trajetória para eu ser professora. Não foi assim, eu fiz porque era o que dava para eu pagar com o meu salário, me mantinha no cargo de gestão e tinha 30% do patrocínio da empresa, e eu não tinha nada a ver com a área de telecomunicações, apesar de ser comunicativo, eu convenci, porque eu precisava responder a Anatel, precisava estar no processo no juizado, no PROCON, e aí eu fui fazer letras por causa dessa coincidência feliz. Você já tinha ali uma habilidade com a língua portuguesa, já gostava disso, e aí, evidentemente... E eu juntei o útil ao agradável. Muito bacana. Daí você fez a tua graduação na Estácio. Isso. Depois você fez um curso de pós-graduação. Aí, Como é que foi isso? terminando a faculdade, nos 2 últimos períodos, a empresa precisou que mudasse de horário, eu trabalhava no horário comercial, e a empresa perguntou quem queria criar uns 2 horários. E perguntou quem queria ir para um horário da noite. E aí eu automaticamente mudei para o horário já que, da noite e mudei de campus. Fui para Estácio, nos 2 últimos períodos, fui para Estácio ali, que é do Rio de Janeiro, do Rebouças. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu estudava de manhã e depois ia para a empresa. E aí eu já tinha me encontrado no 5º período, quando estava acontecendo isso, foi os 2 últimos, que eu queria ser professora. E aí eu já fui conversando com a empresa para ser desligada. Aí, para mim, a felicidade foi um pouco difícil, mas eu consegui. No meu 6º período, eles me desligaram e eu só fiquei estudando o último período. E aí eu fui desligada, me organizei financeiramente. Terminei a faculdade aqui no Rio. Eu tenho família em Juiz de Fora, fui a Juiz de Fora a passeio, fiz uma prova, aí vem a parte para a Universidade Federal sem nenhuma pretensão, uma pós, e passei na pós, lá para literatura. Muito legal. Você fez sua pós, então, em Juiz de Fora, em Minas. E aí eu fiquei 1 ano lá, vindo e voltando, estudando, porque aí eu me organizei financeiramente para isso, e depois quando eu voltei, isso aí foi em eu terminei em 2007, em 2008, eu passei nessa prova. Em 2009 terminava a pós, porque ele é muito rápido, e aí eu voltei para o Rio de Janeiro. Nesse período você já lecionava, já era professora? Nesse período eu não lecionava, lecionava, só estudando. porque eu só fiquei estudando lá e eu saí da empresa assim com 6 meses para terminar a graduação, que foi tudo tão rápido. Aí eu falei, agora eu vou dar uma relaxada. Aí eu fui para Juiz de Fora, que eu conheço lá, sempre fui, aí tinha uma prova, me animei, fiz sem pretensão nenhuma. Passou. Passei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Quando a gente, essas coisas sem pretensão, amigos professores, é o que é de melhor. E aí fiquei 1 ano e aí voltei no final de 2008, aí eu já voltei, formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora numa pós-graduação em estudos literários. Aí eu não segui nem muito caminho de língua portuguesa, que língua portuguesa e literatura, elas andam em conjunto, mas são disciplinas diferentes.
E foi bem bacana, né? Foi bem agregador. Isso me gerou muitos frutos. Muitos frutos. Inclusive, Tiago, só para finalizar, por incrível que pareça, eu vivi de literatura, eu vim para o Rio de Janeiro, voltei, né? Porque eu já tinha conhecido o meu marido, que hoje é meu marido, e eu escrevi sobre letramento, escrevi sobre tipos de leitores. E tinha uma amiga dentro do governo atual na época, e mandei meu projeto, eles precisavam de alguém na Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, eles queriam formar leitores, e eu fui, por causa do projeto, de uma entrevista, eu fiquei trabalhando nos 8 anos de governo só com literatura, vivendo de literatura. E uma coisa que é bem difícil no Brasil. Eu saí com uma pretensão de dar aula e eu acabei pegando o caminho da literatura, aí trabalhando com literatura em feiras, e fiz muitos projetos culturais e educacionais. Muito legal. Nessa tua transição aí de trabalhar na Telerge, Telemar, depois Oi, fazer os cursos, quando que você se despertou com o desejo de ensinar? Eu me despertei já na época mesmo do estágio. Lá na Estácio. Ainda na graduação? Na graduação. Só que as portas realmente, nós colegas, todo mundo sabe, e eu fui fazer faculdade, até vou voltar a isso, eu tinha 28 anos, terminei com 32, fiz uma pós e terminei com 33, então já era madura, eu já tinha um outro conhecimento, já tinha uma bagagem cultural, profissional. Sim. Então é difícil, eu resolvi começar tudo de novo, numa outra. E as portas ficam muito fechadas, realmente, meus colegas de trabalho sabem como é. Para quem está saindo da faculdade, as portas, você não tem experiência nenhuma em sala de aula. E aí eu acabei indo para a parte de literatura por causa a telecomunicações me ajudou muito, era comunicativa, eu já elaborava projetos dentro da própria empresa, eu já respondi, trabalhava sempre em setores de finanças. E teve uma época que eu trabalhei até na Telemar e Oi Cultural um tempo, isso me ajudou muito. Aí eu só fui para a sala de aula depois que eu falei, não, eu quero ser. Aí eu me desvinculei. Foi por opção, né? Por opção. Aí eu falei, agora acho que eu já cansei um pouco de ficar em projeto, não que eu não trabalhe até hoje, mas agora eu me formei para dar aula, eu quero dar aula. Eu não quero só trabalhar em projeto. E aí eu me desvinculei em 2015. Não, legal que você está falando aqui, né? A gente já conhece a professora Isabel há um tempinho, e essa questão dos projetos culturais, então não é uma coisa de agora, mas vem bem antes até de você lecionar. De eu lecionar. Você já estava envolvido com a questão dos projetos culturais. A comunicação ajuda muito, né? Isso dá pauta até para um outro episódio, né, professor? Para um outro episódio. Só para falar de projetos culturais. Só para falar de projetos culturais. Mas legal. Então você começou ali a ensinar já nos estágios. Como é que foi essa tua experiência, né, de começar a usar o domínio que você já tinha do português, o que você gostava do português, os seus estudos para ensinar, porque é um ambiente bem diferente, né? É um ambiente diferente. Você usar no meio corporativo ali e ensinar. Como é que foi a tua primeira aula? Eu tive certeza que eu queria ser professora quando eu fiz o meu primeiro dia de estágio. Olha quando eu sentei na sala e olhei os alunos, foi por isso que eu me programei a sair mais rápido possível e me dedicar, porque é uma benção. Eu acho que ser professor é benção mesmo, porque é muito bom. É chamado. Na hora você se encontra. Na hora você se encontra. Alunos de qualquer idade, colegas professores, a educação ela é transformadora. O aluno de qualquer idade. Como é que eu queria que você contasse aqui pra gente? Eu acho que muitos professores vão assistir a gente, professores, alunos, porque a gente vai falar sobre muita coisa bacana aqui ainda nesse podcast, né? Você que está se preparando para o Enem, você que está se preparando para concurso público, segura aí, que tem aí pelo menos 6 tópicos aqui que a gente preparou para vocês. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho ainda com os professores, se você pudesse descrever, como é que foi essa tua experiência de primeira aula? Quais foram as sensações que você teve? Se rolou aquele frio na barriga ou não, se foi, eu já dominava o conteúdo, como é que é enfrentar, né? Nossa! Quantos alunos tinham nesse dia, você lembra? Se era uma turma cheia? Eu fui tão abençoada que eu fui para uma escola que eu fiz uma entrevista, aí até que eu não demorei muito não, quando eu resolvi fazer, que aí eu peguei a bagagem cultural, né, da cultura, eu fui para uma escola que tinha ensino médio, Fundamental 2 e preparatório para concurso. Aí quando eu fui entrevistada,
Ele falou, não, eu vou te dar oportunidade. Sim, eu gostei, você fala bem, mas você vai pegar o primeiro ano do ensino médio em língua portuguesa e você vai pegar o Fundamental 2. Eu falei, meu Deus. E logo uma pedreira pela frente, logo né? uma pedreira. E a minha primeira aula era o primeiro ano do ensino médio de uma professora que estava há anos na escola e passou... Eu trabalho muito com ensino privado, tá? Com escolas, né, colegas, de ensino privado. E tinha passado para o concurso público e ela não tinha como contemplar a carga horária. E aí foi frio, foi desafiador, porque o ensino médio são os alunos de 15 anos e eles já pegadíssimos a professora, que a escola era Fundamental 2 e ensino médio, então tinha alunos, né? Quem conhece o Fundamental 2 agora que vai do 6º ao 9º ano, o ensino médio do 1º ao 3º ano. Então eles ficam apegados a alguns professores, apesar de a escola ter um rodízio bom. Nessa escola tinha uns 6 ou 7 professores só de língua portuguesa. Mas mesmo assim, foi desafiador, porque eles querem que você dê aula com uma outra professora. Sim. Rola aquela comparação, né? A comparação. A professora Isabel é de um jeito, a professora fulana era de outro. Aí começa, aluno é assim mesmo, mas é bom. Aí começa, por que você não faz assim? Por que não faz assado? Eu falei, porque eu sou Isabel Porto. É isso aí. E a primeira aula te receberam bem? Aí foi desafiador, me receberam assim. Aí passa 20 minutos de aula, acabou. É coisa assim, impacto de dar um friozinho na barriga, mas se você se manter seguro, mesmo eu não tendo habilidade em sala de aula, eu tinha habilidade em outras até. Que foi a tua primeira experiência ali de aula, né? Em sala de aula. Mas como eu trabalhei anos em telecomunicações... Com público também, lidando com público. Público não é o problema. Não era o problema. Então, eu entrei numa sala com 35 alunos. E aí tinha mas também não são os 35 não, é sempre graças a Deus é sempre às vezes é 1 ou 3% que quer te desafiar. Sim. Aí ele desafia, vê que tu tá tranquilo, aí ele depois, na outra aula já tem um amigo, porque é aluno, né, colega de trabalho. É benção mesmo, aluno é muito bom, porque daqui a 10 minutos é uma coisa, daqui a 10 minutos é outra, daqui a 10 minutos é outra, eles vão mudando, né, de personalidade, não é porque são bipolar, não é alteração de humor, nada não, porque o jovem é assim, é bacana pra caramba, e principalmente no ensino médio. O desafiador é você sair do ensino médio, que é isso que era desafiador. Você tá lá no ensino médio dando língua portuguesa, eu dava língua portuguesa e redação, e entrar no 6º ano, que ainda te chama de tia, isso que era um choque em questão de segundos. Né? É só o tempo de você sair de uma sala e entrar em outra. Essa que foi a coisa mais desafiadora, né? É completamente diferente. Aí você tem que se transformar enquanto você está descendo a escada para entrar na outra sala ou no outro corredor. Isso no início para mim que foi o desafio maior, pelo menos no primeiro, no segundo mês. Depois também você... E aí depois eu fui para dar aula preparatório, aí eu fui embora. E aí são personalidades diferentes. E tem uma outra coisa interessante. O aluno do ensino médio, que está no ensino médio, nessa escola era assim, ele estudava ensino médio de manhã e à tarde ele ia para preparatório para concursos, para qualquer tipo de concurso. Nesse colégio focava área militar. Aí ele era uma outra pessoa. Ainda tem isso. Lá no ensino médio ele era uma pessoa. No preparatório. E no preparatório ele já é outra. E aí cursinhos eu nem... Colegas professores, Isabel, nem gosto muito. Não é muito a minha... Eu até preparei para Pedro II, pessoal do 6º ano, para colégio militar, até prefiro, mas não é muito porque você pega pessoas de todo tipo, porque o cara abre-se um cursinho... De todos os níveis também, né? Um cara que está bem preparado, outro cara que está muito defasado. E é difícil equilibrar. E ele quer macete, a palavra é certa. Ele quer... E eu não trabalho com macete. Em língua portuguesa, na minha opinião, não existe macete. Existem algumas regras que é bom você visualizar. Mas eu não passo macete. Eu não acho que o aluno vai se desenvolver nem no concurso. Eu sei que ele tem que ganhar tempo. Eu posso dar algumas regras para ele ganhar tempo. Mas não é... Precisa ter base, né? Precisa ter base. O aluno vem muito defasado, sem base. Sem base. Às vezes de um outro colégio, com outro formato. Aí chega ali e acha que no cursinho vai resolver a vida dele de anos, né? Agora, na verdade, são 9 anos do básico para o fundamental, mais 3, acho que vai resolver a vida dele em um ano. Não é assim, né? E não é assim, você falou tudo, Thiago. E macete é macete. Para você saber macete, você tem que dominar muito. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente está falando do ensino médio, vamos entrar nesse ponto aqui, né?
o ensino médio teve mudanças. Boas. E eu queria que você explicasse pra gente como que é esse tal aí de novo ensino médio, que a mudança foi recente agora, né? Foi recente. Foi de 2021 para cá. Isso mesmo. Então o que você pode falar pra gente, né, dessa mudança do novo ensino médio, o que isso está trazendo para o pessoal que está se preparando para o Enem aí, o que você poderia comentar para a gente? O novo ensino médio, nós tivemos a Covid, já era para ele ter sido implantado até antes da pandemia, mas veio a pandemia, como a gente foi para online, né, ficou tudo um pouco mais... Seguraram, né? Seguraram, complexo. Mas o que é o novo ensino médio? Foi feita uma pesquisa pelo Ministério da Educação para saber por que está tão desmotivado, por que tem tanto aluno que já no Fundamental 2 ele já vira empreendedor, vai abrir um salão, vai vender bala, vai... O que está acontecendo? Por que esse desinteresse do aluno para estudar algumas disciplinas? O que é o novo ensino médio? Ele pode escolher aquilo que ele quer estudar. Ele pode ter umas matérias eletivas e pode ter aquelas matérias principais. Ele vai fazer um currículo itinerante, ou seja, ele pode fazer duas opções. O português, a matemática e o inglês é obrigatório no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, peraí. Pessoal, você que não gosta do português, não gosta da matemática, né? Qual é a terceira? Português. Inglês. Inglês, já era. Vai ter que continuar estudando. Tem muita gente aí que não gosta da matemática. E não gosta do português, mas tem jeito. Esse aí não tem como se safar então, né? Não tem como se safar, Entendi. Porque é muito importante. Agora, física, química, biologia, como é que ficam essas... O que ele pode fazer? Num determinado tempo, se ele quer fazer o Enem, por exemplo, ele vai precisar manter do segundo e terceiro ano essas disciplinas para ele. Porque vai ter na prova, vai ter na prova do Enem. Mas se ele não quer agora o Enem, às vezes o aluno quer sair... Quer fazer um vestibular. Quer fazer um vestibular, ele não quer fazer uma escola técnica, mas ele quer um ensino médio que ele saia porque ele quer ser um empreendedor. O empreendedorismo, né, no Brasil está sendo muito incentivado, então ele quer ser empreendedor. Então ele faz o novo ensino médio, o que ele pode fazer? Ele pode estudar educação financeira, ele pode estudar sustentabilidade, ele pode estudar música, ele pode estudar fotografia, ele pode ter essas matérias como eletiva. Aí ele faz no segundo e terceiro ano que ele começa a fazer essa escolha. No primeiro ano ele tem tudo normalmente. No segundo e terceiro ano, ele começa essas escolhas. Ele não vai estudar mais história e geografia? Não é nada disso. Ele pode pegar as matérias eletivas e o professor de geografia, e o de história, e o de outras disciplinas, constrói um currículo que atenda aquilo que ele quer estudar. Ou seja, para nós professores também é um grande, né, colega, aprendizado, porque a gente... ele quer fazer fotografia, quer falar sobre linguagens, eu vou construir alguma coisa, eu ainda aposto em português, né, em língua portuguesa, ele quer linguagens de visualização, vou construir alguma eletiva ali para ele, para ajudar ele naquilo. E aí vai ficar muito mais interessante, tanto o estudo para nós como os professores, porque a gente percebia, né, colegas de trabalho, que estava meio desanimador. Eu, por exemplo, não gostava de ciências exatas. E a gente tinha que estudar. Agora, aí se ele um dia quiser fazer a faculdade, se aprofundar naquilo, o que mais tem é curso para Enem, curso para vestibular, ele volta um pouco, o que mais tem é vídeo, o que mais tem... Não atrapalha tanto, porque a gente, né, ganhou com a internet, né, um conteúdo muito bom. Com certeza. Teve dois aspectos aí importantes. Primeiro, assim, eu achei sensacional, né, e foi a professora Isabel que me falou do novo ensino médio, eu estava por fora. Achei sensacional essa possibilidade de você ter a chance de escolher. Isso. Pelo que você me explicou, é só a partir do segundo ano do ensino médio. No primeiro ano é tudo normal. No primeiro ano é tudo normal. A partir do segundo ano você tem... Isso ainda está muito em transformação, está muito... Nós até como os professores também ainda estamos, né? Mas a princípio continua normal. Do segundo e terceiro ano que ele vai começar a decidir o que ele vai... Escolha. Né? Ele já pode até pegar alguma coisinha... né, no primeiro ano, mas no segundo e no terceiro que ele vai, é como na faculdade. Você entra no primeiro período, você começa a se encontrar e vai puxando aquilo que você acha pelo que eu lembro também que vai... No meu ensino médio, tinha essa divisão até de turma, né? Eu tive o privilégio de poder fazer em colégio particular, né? Que hoje é uma dificuldade para a grande maioria das pessoas que estão nos escutando, não é a realidade da grande maioria da população brasileira, né? O ensino particular, mas tinha aquela divisão de turma, né? A turma de exatas, turma de humanas. Eles só pegaram essas ideias e fizeram uma coisa agora na prática. Isso tá... Mas você citou um ponto, vou fazer só esse parênteses, porque aqui a nossa entrevistada é a Isabel. Que eu queria falar para o professor agora, né? A gente está fazendo um trabalho aqui do Professor Sem Fronteiras, e se tem um aspecto do professor que quer, né, ensinar para qualquer um, né, independente de fronteira geográfica,
é você se atualizar. Com certeza. Então é mais um desafio, já teve o desafio da pandemia, E agora vem um segundo desafio, que é o novo ensino médio. Que o professor que não se atualizar no seu conteúdo, na sua didática, qual é a sua visão quanto a isso? Eu acho que ele vai acabar ficando para trás, né? Eu tenho até alguns colegas assim que tava uma discussão muito grande de não ter educação física, que eu achei assim, né, muito, eu ainda nem sei muito como é que tá o pé dessa questão, porque eles não queriam. Ia virar uma eletiva, o aluno escolhe ou não se ele quer fazer atividade física. E essa foi uma das questões que eu achei, né, história, sociologia, eles também não estava sendo mais obrigatória. Sociologia, então, principalmente. Filosofia também, principalmente. E aí os colegas têm que se adaptar de uma outra forma. Eu vou dar um exemplo aqui para você. O aluno pega assim, ciência, está tudo de acordo com o BNCC, que é, né, a Base Nacional Comum Curricular. O aluno pega ciência da natureza. Ele pode ter um projeto envolvendo física, química e biologia e ele vai aprofundar mais naquilo. A mesma coisa ele pode fazer em ciências humanas. E a mesma coisa ele pode fazer em ciências exatas. E aí eu respondo, né? Acho que eu estou respondendo a tua pergunta. Aí o que o professor faz? Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Que não vai ter mais a sociologia. Você pega alguma coisa que você está vendo que ele quer e você cria dentro da sociologia alguma coisa de ciências humanas que vai interessar ele naquela eletiva que ele escolher. E que a escola se adaptar, que vai ter que ser uma adaptação muito grande. Por exemplo, uma escola que não tem um estudo fotográfico e ele quiser trabalhar com fotografia e com linguagens a escola vai ter essa adaptação, vai ser ao longo dos anos, mas já vai ser implantada, se preparar. Vai ser uma mudança tanto para o aluno, que eu acho que é o maior, assim, beneficiado. Eu pessoalmente, particularmente, acho que o professor vai ser muito beneficiado, como você falou, ver a era digital e agora ver um novo ensino médio. Então eu vou poder me aprofundar, fazer até uma coisa também que eu gosto, que todo professor tem uma coisa lá na disciplina dele, eu não gosto de trabalhar com isso. E eu vou poder trabalhar também com alguma coisa. Pode se renovar, né? Se renovar e estar caminhando ali com aquele aluno. E teve um aumento também de carga horária, só que eu queria deixar um pouquinho isso claro, que era 833 horas e agora foram para 1.000 horas. E aí tem professor que está um pouco assustado com isso, mas não é aí que entra o que você está falando. Meu Deus, o que eu vou fazer com essa diminuição? É aí que você cria essas matérias itinerantes, é aí que você cria, é tipo um projeto, né? Diminuiu talvez conteúdo que ele poderia dar, mas aumentou a carga horária e basta ele se adaptar, correr atrás para poder aproveitar isso daí. Eu acho motivador, tanto para aluno e tanto para professor, porque professor tem que estar estudando a vida inteira, não existe você fazer graduação e parar, você fazer pós. É ensinar a vida inteira e aprender a vida inteira. Né? E a pandemia veio já para nos mostrar isso. Quem não se aperfeiçoar na tecnologia, quem não se aperfeiçoar no novo ensino médio, o Ministério da Educação está, colegas de trabalho, né? Eu estou acompanhando, vocês também devem estar, ainda estou me aprofundando mais, está com muito, você entra no site do Ministério da Educação, tanto aluno e professor, vai ter um mundo para você aprender. Beleza, Isabel, agora que a gente já falou pra caramba aí do novo ensino médio, tem uma mudança que já é antiga, né? Você vai falar a data exata aí pra gente, mas já é antiga, né, no papel, mas para mim, para a grande maioria dos estudantes e dos brasileiros, né, que é a nova ortografia. Isso. Então fala pra gente aí como é que foi, quando que foi planejada essa mudança aí, assinada, né, e como é que ficou o nosso bom velho português depois dessa doideira que é a nova, na minha opinião, tá? Para ela não vai ser doideira, mas pra gente que escrevia, né, ideia com acento, ideia não tem mais acento, a gente fica com tanta dúvida com essa questão da nova ortografia que é tão cobrada, né, no Enem e nos concursos. A nova ortografia, de nova, não tem nada, né? Foi um acordo feito em 1990 pelo governo, né, com a intenção de objetivo é que a gente tivesse uma ortografia unificada. Todo mundo falasse, os países falantes de língua portuguesa, todo mundo falasse a mesma ortografia, porque aqui no Brasil a gente tinha uma língua portuguesa, chamando mais popularmente um português abrasileirado, na Europa é um português europeu, e aí era uma confusão, na África se fala um português europeu em algumas cidades, era uma confusão total. Aí vamos unificar. A intenção era até por causa do pré-sal, né, da exploração do petróleo, para todo mundo falar a mesma língua. Só que isso é uma mudança, principalmente no Brasil, que o Brasil era nós que tivemos que nos adaptar a eles, não eles adaptaram a nós. E aí teve algumas mudanças assim significativas, como você mesmo citou,
na ideia, alguns acentos perderam, tremas, hífens. E é uma coisa que precisa ser aprofundada para nós que somos, né? Eu tenho 47 anos, né, meus colegas de trabalho. E para nós foi complicado. E é o que é muito cobrado em provas e concursos e nas redações, porque quem faz, por exemplo, um concurso público que a pessoa vai fazendo e pegou a ortografia anterior, ela tem essa dificuldade para, né, se adaptar. Sim. Né, essas mudanças, e o que o concurso faz é cobrar bastante. A galera, né, mais madura, né, digamos assim, foi bom para os meus alunos do ensino fundamental. É isso que eu ia falar. Para quem está aprendendo agora, eles já estão já aprende a nova regra. A nova regra, porque em 2014, até 2014, teria que ser todos os livros didáticos, né, mudados, que teve um tempo para ter que mudar tudo. Todos os livros, né, tem que entrar na nova ortografia. E aí, para eles não está tendo problema nenhum. O problema mesmo é para a galera da antiga. O pessoal, graças a Deus, pelo menos o pessoal dessa geração, sei lá, vamos botar de 2015 ou 2010 para cá, já veio, pegou o livro didático. Eu até em algumas turmas, quando me perguntam, né, porque a minha mãe escreve com acento, não sei o que, perdeu acento, mas eu não sei sempre tem acento, ideia, vamos, né, ficar com ideia, que é o mais... o jiboia, aí eu explico um pouquinho só para ele, mas, né, só para ele ter uma ideia. Mas a gente, né, eu nem fico pegando muito nisso, porque senão vai confundir o pobre do aluno lá que já aprendeu na nova, ele foi abençoado, né, que já aprendeu na nova, deixa ele na nova ortografia. Mas com a galera de concurso da antiga, é complicado. E por falar nisso, né, a gente já vai falar sobre concurso aqui, mas se você vai prestar um concurso, seja o Enem, concurso público, aproveita, tá? Porque muito em breve vai estar disponível o mini curso da professora Isabel na plataforma do Professor Sem Fronteiras. Então fica ligado aí, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, entra no nosso site que está aparecendo aqui na tela, professorsemfronteiras.site, que já vai estar disponível para você. Esse é um dos vários cursos, né? Por falar em curso também, vamos entrar sobre o tema agora de redação. Né? A redação, eu sempre fui um bom aluno de português, né? Não que eu gostasse de português. Eu posso falar isso aqui para ela. Não sou um amante do português, acho uma língua difícil, mas sempre escrevi bem, né? Talvez pelo gosto da leitura. Então, para quem está assistindo para a gente, eu queria que você orientasse essa pessoa em relação à importância da redação para os concursos, né? Tem muita gente que negligencia isso, não, redação vou fazer por último, naqueles 10 minutinhos finais ali da prova, se der, deu, se der tempo, deu, se não der para fazer, beleza. Fala para essa pessoa como que ela tem que pensar e imaginar a redação dela daqui para frente. Vocês estão ouvindo a professora de português, então preste atenção que a redação é importante, né, Isabel? Muito importante. A redação é onde o aluno vai argumentar, vai botar o seu ponto de vista, vai se expressar. A redação, ela engloba toda a língua portuguesa. Na redação, o aluno, sem perceber, ele está fazendo morfologia, sintaxe, linguagem, e hoje em dia, a maioria das provas de concurso, não só para o Enem, como concurso para a polícia, a maioria das formas... principalmente concursos militares, Enem, entre outros, eles não estão interessados em saber se você sabe gramática, normas gramaticais. Eles querem saber como você vai aplicar aquilo que você aprendeu na prova, tanto na de múltipla escolha e na redação. Então a redação ela é fundamental. A redação é onde você fala com a banca que você está fazendo, prestando. Na redação é para onde você fala para o que você veio, se você está fazendo um vestibular. Um vestibular ou um Enem. O que eu vou fazer na faculdade? Né? É na redação que o aluno fala com a banca. A redação é a coisa, né, uma das coisas fundamentais. Não desmerecendo toda a outra prova. Mas é onde... a redação é onde realmente, se eu quero ser um policial, se eu quero ser uma enfermeira, se eu quero ser, né, um médico, se eu quero ser um profissional de qualquer área, o que você veio fazer aqui? É na redação que você vai dizer. Então a redação não é nunca para se deixar por último. Eu até sugiro que você faça a redação logo de primeira, que você tenha uma bagagem de leitura. Eu não vejo nada mais fácil do que leitura para ajudar a ter uma boa escrita, para ajudar a conhecer a acentuação, porque a redação, colegas, né, alunos, ela engloba
toda a língua portuguesa. E vocês até fazem sem perceber. Você até faz as construções na escrita e usa um monte de regras gramaticais, né? E nem percebem. Por isso que ela é tão importante. Ela é fundamental para tudo. Dentro da tua prova. Ela te ajuda, porque língua portuguesa ajuda todas as disciplinas. Ela te ajuda na linguagem, ela te ajuda nas ciências humanas, ela te ajuda nas ciências exatas. Então, ela é fundamental que você faça ela com calma, cautela, dentro do tempo estipulado, perceber bem o que é a banca. A banca, né, é quem está... Né, conhecer a banca, vou fazer um concurso, sabe? Vai lá, é a Seja Henrique que está fazendo, é o IPLAN, vai conhecer como é que eles fazem. Estudar o formato, como que eles costumam pedir, cada banca tem o seu jeito. Cada banca tem seu jeito, não foge do que está pedindo, não. Tanto na prova de múltipla escolha, de língua portuguesa e das outras disciplinas, e como principalmente na redação. A redação é argumento e ponto de vista, e onde você explora. No Enem, então, você tem que criar um projeto. Na sua conclusão, você tem que dar uma solução, uma sugestão para aquilo que você está propondo. A redação do Enem ele é diferenciada das outras redações. Tem algum, né? Porque você tem que ter uma proposta, um projeto mesmo na sua mente, né? Para você lá na conclusão falar do que, né? Do que você vai, né? O que você propõe ali para aquele problema. Inclusive, né? Você que está assistindo a gente e está se preparando para o Enem, a gente está gravando esse podcast e no dia de hoje, mesmo dia que a gente está gravando esse podcast, a gente gravou também um mini curso com 5 super videoaulas, né? E o conceito aqui do Professor Sem Fronteiras, caso você ainda não conheça, é ser direto ao ponto, né, professora Isabel? A gente direto ao ponto. A gente respeita o seu tempo como aluno, tanto de concurso público, tanto aquele que está se preparando para o vestibular, para o Enem. A gente sabe que a sua vida é muito corrida, é muito conteúdo, são muitas disciplinas, então a gente procurou desenvolver dentro da plataforma um formato que fosse direto ao ponto, aquilo que de fato você precisa aprender para ter um bom desempenho, né? Inclusive, a chamada do nosso minicurso é o que você precisa aprender de essencial, né? Para ter a sua nota aí 1000 dentro da redação do Enem. Então, fica ligado. Pelo menos acima de 900, chegar até a 1000, né? Tem uma boa nota, acima de 900 aí e podendo chegar a 1000. A 1000. Tem muita dica bacana lá. Eu, quando fiz meu Enem, gostaria de ter conhecido a professora Isabel antes para poder aproveitar as dicas. Então, assim, aproveita porque é conteúdo de primeira qualidade. Acessa lá depois professorsemfronteiras.site. Se não estiver disponível no momento que você estiver aqui ouvindo ou assistindo esse podcast, o site está aí na tela. Acessa lá que já a gente vai liberar esse treinamento. Ainda falando do nosso tema de concurso, né, a gente falou sobre redação, a importância da redação, não deixar a redação para o final. Isso. Né? Tem várias dicas também que ela dá lá, que eu participei aqui do rascunho, de você procurar na própria prova ideias. Mas a gente tem que também prestar atenção que todo concurso, seja Enem, concurso público que for, tem o bendito português. Então, por que estudar o português? Será que é importante só para o cara responder as perguntas de português? Será que é importante para toda a prova? O que você poderia falar para o pessoal que tenha dificuldade com o português ali? Ah, não vou estudar tanto português para a minha prova não, porque eu tenho que me dedicar a outras matérias que são mais importantes. O que você poderia falar da importância de estudar o português para concursos? A língua portuguesa, ela ajuda em todas as disciplinas, até nas exatas. Porque, por exemplo, na matemática, você não tiver problema, na estatística, você vai precisar do português para interpretar. Nas de ciências humanas, então, nem se fala. Então, ela é importante não só para a prova, né, de múltipla escolha de gramática e a parte da redação. Ela é importante porque ela te ajuda a interpretar e compreender todas as outras disciplinas. Porque nós somos falantes, né, de língua portuguesa. Estamos no Brasil, somos falantes de língua portuguesa, ela é uma língua materna. Então, a gente dominando, ou pelo menos tendo a base dela, a gente consegue desenvolver melhor as outras disciplinas. A gente consegue correr melhor nas outras disciplinas. Eu, como professora de escola, como professora, eu dou aula particular, eu dou aula de várias faixas etárias. É tão importante que quando a gente está em reunião, até a gente fica brincando. O pessoal de exatas é uma brincadeira, né? O pessoal, colegas de trabalho, sabe que é assim. Na reunião de classe, de escola, o pessoal de exatas com humanas ficam, né, loucos com a gente que é de humanas. Você fica inventando essas coisas, aí chega na exata, eles querem fazer isso. Mas eles acham
que a gente é fundamental para que o aluno interprete o problema. E a gente, às vezes, até é cobrado, eu não esquento muito com isso, não, mas, né, colegas professores. Mas não é bem assim. Todo professor tem que... Por isso que é importante, todo professor tem que dominar e todo aluno dominar no sentido básico, né? Claro que eu, como professora de língua portuguesa, vou me aprofundar mais. Mas você tem que ter uma base para você saber ser um bom professor de história, para você saber ser um bom professor de matemática, e assim vai. E o aluno também, porque isso ajuda muito. Eu não posso, nós de língua portuguesa, por um acaso escolhi a língua materna, mas eu não posso ser responsável ou me responsabilizarem, o que acontece muito em reunião escolar, por ele tá mal porque ele não sabe interpretar, mas não, você tem que ensinar ele também a interpretar e a compreender. Então, quanto mais você sabe interpretar e compreender, mais você domina as outras matérias. Eu, por exemplo, não gosto muito de ciências exatas. Mas por eu gostar de língua portuguesa sempre, ela me ajudou a eu trabalhar bem, igual o Thiago está falando aqui. Né? Ele não é muito de humanas de português, mas de repente ele gosta de humana biologia, gosta de ciência, mas não é... E assim vai. Mas ela é uma base para todas as disciplinas. Ela é importante no concurso por causa disso, porque ela te ajuda em tudo. Não tem, né? Para ser bem sincera, se você é falante de português, é brasileiro, mora no Brasil, meus amigos, não tem como fugir. É uma coisa, você gostando ou não, você tem que pelo menos ter... Eu costumo falar para meus alunos, vamos ter simpatia. Eu não gostava de ciências exatas, mas eu tinha simpatia por ela para eu fazer a nota. Para eu passar e atingir e passar, né? Naquela média. No mínimo, você tem que fazer a média para passar. Eu acho que a principal ferramenta que o português vai te dar, e a gente estava falando isso aqui nessa parte, né? É a questão da interpretação. Isso. E existe a diferença, né, professora Isabel? A interpretação e a compreensão. É um tema, não vai dar para a gente abordar em detalhes aqui, mas basicamente, pelo que ela me explicou, uma coisa, você pega o texto, interpreta o texto de uma forma errada, seja porque, por exemplo, você não sabe pontuar, você não sabe ler... Verdade. Uma vírgula que seja, você interpretou errado, você vai ter uma compreensão errada. Né? Um acento. Verdade. Então, se você não domina, às vezes, os fundamentos do português, você interpretou, às vezes, o enunciado da questão errada, vai escolher a opção errada. Então, o português, de fato, é complexo. Mais básico que qualquer outra disciplina, né? Se a gente pode dar essa moral pro português? Pode dar. Os professores não ficarem enciumados? Mas ela, mas só para você ter uma ideia, Thiago, a palavra porquê, a palavra que tem 226 funções na língua. Nossa. A gente usa mais como pronome relativo, conectivo, mas quando eu fazia faculdade, eu descobri isso com um professor na Estácio. Ele estava fazendo doutorado só da palavra que. Meu Deus. Aí, quando ele falou, a gente ficou assim, igual você fez. Aí ele sabe por quê? Porque ela tem 226 funções. Só a palavra que. Sem falar nos verbos. Verbo é uma coisa tão infinita. Verbo é tão infinito. Dá pra fazer a vida inteira de doutorado só de verbo. Então, ela realmente é complexa. Você tem que pegar mas for você estudar. Ele 226 funções, nossa. Ele era, inclusive, foi um dos professores assim que... eu tenho, onde eu mais aprendi, porque o que é só uma pessoa especializada numa palavra que tem 226 funções muito importantes na língua portuguesa, que a gente só usa umas 10 ou 15 no dia a dia, ela é muito complexa. Nenhum professor vai ter um dicionário na cabeça, porque é impossível. Eu estou dando exemplo do que, por causa, né, eu lembro desse exemplo dele, eu sempre uso. Nenhuma pessoa vai saber os verbos, porque é impossível. Então, a língua portuguesa, ela realmente é uma língua complexa e rica. É uma língua, tanto que é a 6ª língua mais falada no mundo. Para quem não sabe. E a gente tem que valorizar o nosso idioma, né? A gente está fechando já aqui o nosso episódio. E existe muito do brasileiro valorizar o que vem de fora. Né? O inglês, que é um idioma que te abre a porta para o mundo. Então, você que quer ser um professor sem fronteiras, estude o inglês, que é importante, mas que é primordial mundial, né? A gente falar bem o português, escrever bem o português, né? Principalmente se a gente se coloca na posição de ensinar, seja, por exemplo, eu não sou professor de português, a minha praia é outra, são negócios, marketing digital, mas para tudo que eu vou querer ensinar, eu preparar um slide, me preparar para uma palestra, eu preciso ter um bom português, seja escrito, seja a fala. Para a gente fechar, não estava nem no script não, mas me surgiu uma pergunta aqui que eu acho que talvez ajude as pessoas do outro lado. O que você poderia dar de dica para a pessoa que tem um bloqueio em português?
né? Muitas vezes a gente tem bloqueios da nossa infância, porque a gente teve um professor que talvez não tinha aquela didática, que não tinha paciência, ou você se bloqueou mesmo com aquela disciplina, né? Com aquela disciplina e criou uma dificuldade que está dentro de você. Então, o que você poderia falar para essa pessoa que precisa do português, todos nós precisamos, seja um professor que esteja nos ouvindo de outra matéria, seja alguém que está se preparando para o Enem, seja alguém para concurso, né? Que a gente sabe quanto é concorrido. Uma questão que você perca no concurso te elimina. Isso. Então, professora Isabel, para a gente fechar com essa pergunta, o que você poderia falar para ajudar essa pessoa que tem algum bloqueio no aprendizado dela, seja qual for o motivo, o problema, o que você poderia dar de dica, seja uma ou duas dicas, para ajudar essa pessoa no estudo da língua, né? Destravar, sair desse bloqueio dela. Não sei se é possível adorei até te ajudar nisso aí, ajudar a pessoa nessa questão. Essa pergunta foi assim muito, muito feliz, porque o que eu falo para os meus alunos, que eu pego o Fundamental 2? Tem coisas que se ficar para trás, ficou para trás. A gente teve um problema aí na pandemia, que teve algumas coisas que ficaram para trás. É a nossa língua materna, né? Vou ficar batendo nessa tecla que não adianta. Se eu for lá nos Estados Unidos, eu vou ter que falar inglês, porque é a língua universal. Mas se ele vier aqui, eu vou pegar um pouquinho lá dentro e vou te responder essa pergunta. Se eu fizer uma reunião aqui no Brasil, né, e eles vierem para aqui, eu é que tenho que saber inglês. Eu acho, né, isso um absurdo. Porque se eu for para lá, eu que não falo inglês para ver se eu participo de alguma coisa. Então aqui eles deveriam... Sofre até preconceito, né? Xenofobia acontece por a gente não falar outro idioma. Não só lá, em outros países. Né? Em outros países, como você falou da valorização. Ele deveria vir para cá e ter que aprender a falar. Ele está no Brasil, ele está numa reunião numa empresa brasileira. É ele que tem que falar a minha língua, porque eu vou para lá, eu tenho que falar português. Se eu for para a Espanha, eu tenho que saber alguma coisa de espanhol. Ou senão eu vou ter que ter um intérprete e assim vai. O que eu dou dica? Né, a galera que já está madura é correr atrás do prejuízo. Não tem muito outro jeito. É fazendo os cursos, vendo vídeos, entrando aqui na nossa plataforma. Aproveitando os minicursos da professora Isabel. Né? São 4 minicursos. Acessa lá. Do Professor Sem Fronteiras, né? E os que estão começando agora é focar. O aluno que faz o estudo. Eu acredito muito nisso. Existe realmente didáticas diferentes de professores. Realmente, Thiago, tem professor que você pega, não é nem porque o professor... Você já não gosta da matéria. Aí já o professor pode ser bom. O cara te dificulta, né? Ou ele te dificulta ou não. Tem duas coisas. Você não gosta da matéria, já era. Pode ser o melhor professor do mundo. Porque eu tiro isso, que tem aluno que fala, professor, eu gosto muito de você, gosto do jeito que a senhora dá aula, mas eu não suporto língua portuguesa. Mesmo a senhora dando não é nada já às vezes até uma experiência ruim que ele já teve antes, né? Ou uma experiência ruim ou não. Mas aí eu falo, é sua língua materna. Aprenda a gostar, eu tento, né, colegas? Todos os nossos colegas estão aí, ser o mais didático, assim, usar, né, de artifícios. Eu trabalho com música, com jogos, com várias habilidades para tornar que tem algum conteúdo da língua portuguesa que é meio tenso mesmo, meio puxado. Mas o que eu dou a dica é isso, é ele se aprofundar, quem está estudando, porque, né, serve para tudo. Aquele que já está, né, já fazendo concurso, já está maduro, é correr atrás do prejuízo. E leitura. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Leitura. E aí, às vezes, as pessoas falam, eu tenho que ler, então, literatura. Não, você vai ler o que você vai criando hábitos de leitura. Você pode ler bula de remédio, tem gente que gosta de ler bula de remédio. Meu marido é um que adora ler bula de remédio. Eu compro o remédio e vou lá só na contraindicação. Mas ele lê a bula inteira. É uma coisa que ele gosta de fazer, ler a bula inteira. Depois ele me fala tudo que vai acontecer. Eu tenho uma colega, que também é uma amiga, que gosta de ler Atlas. Ela gosta de saber Então, aí depois você vai criando o teu hábito de leitura. E a leitura que vai te ajudar na oralidade, vai te ajudar na fala, vai te ajudar muito, muito, muito para você ter uma base boa em língua portuguesa, porque você fica visualizando aquilo. É óbvio que você tem que se aprofundar um pouquinho em estudo, mas leitura, qualquer tipo de leitura, claro que vamos ver, não adianta tu ficar lendo, a gente está com um problema na internet, assim... É muito grande que eles estão... Existe uma linguagem da internet que não está sendo desrespeitada. Não é nada disso. Mas se você abreviar muita coisa para mim, ou num texto,
ou numa prova, se você, eu não sei nem o que você está falando. Você não é mais você, né? VC. Para mim também é TBM. Eu tenho muita dificuldade com isso e falo com o aluno, não adianta você botar VC, porque para mim você está falando a letra V, a letra C, você não está dizendo nada. Então, o que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente não está descriminalizando a linguagem digital, mas ele é só digital. Sim. E aqui o que está acontecendo? O aluno está trazendo aluno, adulto e diverso em redes sociais. Isso está um problema, as pessoas estão desaprendendo a escrever. Já está complicado para o pessoal que é da antiga por causa do novo acordo. Aí fica com essas abreviações e automaticamente, porque a gente fotografa e escreve assim. Então é se aprofundar em leitura, tentar escrever a palavra toda. Mesmo que seja, dá trabalho, dá. Quando tem, então grava áudio, que eu acho que é até mais fácil, mas Sim. tentar escrever da melhor forma possível para não se perder, porque o que tem mais de reclamação em tudo, isso eu não estou falando só de prova não, entrevista, as pessoas às vezes perdem entrevista de trabalho. Que na redação da entrevista ali, que geralmente se pede, né? Uma outra coisa que a gente falou. Uma coisa boba. A redação também é muito comum em entrevista. Em entrevista, ou até uma provinha que ele faz lá boba de matemática, escreve alguma coisa errada na resposta. Porque aí bota o VC, você deu uma... Já tá tão viciado escrever. O que é VC? Já acabou. Quando o cara fala VC, imagina o que ele vai fazer na minha empresa. Ele vai fazer o VC, né? Na cabeça do gestor. Eu já fui gestor, é isso que a gente pensa. O cara não escreve nem o você, que é uma coisa tão corriqueira. Imagina o que ele vai fazer aqui nesse departamento. Então, é leitura, tentar, é um exercício, criar o hábito e se manter a escrita correta. Não desprezando, né? Vou voltar nisso, colega, a gente não está desprezando, não existe nenhum preconceito linguístico com a linguagem da internet, mas ela só precisa ser usada na internet, que eu sei que facilita. Ela não pode ser trazida para a sua vida real, tem que ficar lá na vida e, se possível, até na vida virtual, ela pode ser um pouquinho mudada, porque já que, aproveitando esse gancho, Tiago, tem empresas que vão lá no seu Facebook, no seu Instagram e vê. Muito comum. E mandou o currículo, tem muita empresa exigindo currículo virtual. E qual é a tua página? Né? E aí vai lá ver você, não vou nem chamar. Ele já elimina, eu não vou chamar, tá tudo lá. Imagina o que ele vai fazer aqui. Está tudo lá abreviado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Muito relevante, muito bacana. Isabel, a gente voltando aqui para o nosso tema sobre leitura, né? A leitura é muito importante realmente para a gente desenvolver uma escrita melhor, uma interpretação de texto melhor, aumentar o vocabulário, né? Eu gosto de ler, preciso me desenvolver mais nisso, mas eu queria de você uma dica de livro ou de autores para quem está nos assistindo aqui e ouvindo o podcast, aquela pessoa que tem uma certa dificuldade com português, precisa de repente recuperar o tempo atrasado. O que você pode dar de dica de livros ou autores para quem quer se aprofundar no estudo da língua portuguesa? Bom, eu sugiro tanto para alunos como para professores gramáticas de dois linguísticos, né, que estudam, né, que me ensinaram muito, que eu usei na graduação, que é o Evanildo Bechara e o Rocha Lima. Tem tanto a gramática, né, aprofundada para professor, que é uma coisa mais complexa, e tem tanto a objetiva que pode ser para alunos. Vocês procurem, pesquisa, né, nos sites, que não vai ter dificuldade muito de encontrar, não. Muito bom, professora Isabel. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. O nosso primeiro episódio, a professora Isabel está inaugurando. Não é o primeiro episódio do Professor Sem Fronteiras, que a gente já teve aí algumas experiências, né? É só no formato de áudio. Agora é o primeiro episódio em vídeo e é a primeira professora aqui que concede a honra da gente ter essa entrevista, esse momento. Queria que você deixasse uma forma de contato, né? Você pudesse deixar o teu Instagram para quem é professor e quer trocar uma ideia, para quem está estudando para concurso e quer te contratar para auxiliar, para quem quer conhecer um pouco mais dos teus cursos online que a gente vai lançar já, né? Reforçando aqui, professorsemfronteiras.site, é onde vão estar os mini cursos da professora Isabel, onde você vai poder aprender sobre redação do Enem, sobre redação para concursos, nova ortografia, como você falar melhor com o público, né, que a gente tratou desse tema hoje. Vai estar tudo disponível lá na plataforma. Então deixa o teu Instagram pro pessoal. Não, deixa tá? Olhando lá para esta câmera. O meu Instagram é Prof. Isabel com S Porto, tudo junto. Repetindo, né? Isso, repita aí pro pessoal. Prof. Isabel com S Porto, tudo junto. Isso aí. Sigam Então, lá no Instagram também. Segue a professora Isabel no Instagram, segue também o Instagram do Professor Sem Fronteiras, tá? Tá aí vou deixar no rodapé do vídeo. E compartilha, pessoal, esse podcast, se você está no Spotify, se você está
na plataforma do iTunes. Se você está aqui no YouTube assistindo a gente, né, vendo aqui, nos conhecendo, nos dê essa honra, compartilha para alguém que está precisando, né, aprender um pouco mais de português, para quem está se preparando para o Enem, para quem está se preparando para o concurso. Eu tenho certeza que essa 1 hora aí de podcast vai colaborar com os estudos e com o aprimoramento de todos na nossa língua materna, que é o português. Amém. Tá certo? Tá certíssimo. Professora Isabel, muito obrigado. Até a próxima para vocês também. Valeu!